Olá! No capitalismo, o trabalho é entendido como organizador da vida e da identidade do ser humano. E essa identidade está relacionada em grande parte à ocupação laboral, ao trabalho. É com ela que alguém pertence a um grupo, a uma categoria, a uma classe social. E um processo construído ao longo de muitos anos. A aposentadoria promove uma quebra nesse processo, principalmente para quem não se preparou para essa etapa. Parar de trabalhar para muitas pessoas é a perda do significado da vida. Para outras, no entanto, a aposentadoria está associada ao desempenho de novos papéis, à concretização de desejos que não foram realizados por falta de tempo. Este é o caso da Amélia Conceição Tonoli, 70 anos, que agora dança toda semana. Eu era recomendada pelo cardiologista e pelo médico clínico geral. Vai dançar, o teu problema tu não tem, vai dançar, te divertir. E, de fato, aquele dia nem dormi direito, eu não dormi, porque eu estava dançando com meu filho, né? Era muita felicidade, foi um dia, assim, fora do comum. Tu descobre teu corpo, tu fazes amizades, tu até cantora fica, tu vive leve, solta, nem se lembra do atual governo e do dinheiro, nada. Uma coisa que tá ali, nevada, vai e volta. Minha relação foi entre eu, a minha mãe e a dança foi maravilhosa, porque a minha mãe eu sempre vi ela como uma pessoa com dificuldade para fazer o exercício físico. Nunca foi uma adepta à caminhada, a dar uma volta no parque, a pegar uma bicicleta. Nunca foi a praia dela, nunca foi essa. Quando eu decidi abrir o estúdio e eu convidei ela para ser minha sócia, ela topou na hora. E quando eu cheguei em Porto Alegre para abrir o salão é que eu me dei realmente conta que o que ela queria mesmo era ter um vínculo com a escola para poder ser aluna da escola. E daí ela me ligou um dia de manhã e perguntou, posso passar na escola? Eu respondi para ela, claro, então, sócia, ninguém não pode passar na escola. Ela disse, não, eu quero ir fazer aula. Aí finalmente ela botou as garrinhas para fora e disse, olha, eu quero fazer aula. Aí quando é para fazer aula, ela vem super animada. Você tem que fazer alguma coisa da sociedade, eu tenho que ir lá na casa dela. Mas aqui ela vem, dança e finalmente, às vezes a gente está com a solução na ponta do nariz, na frente dos olhos e não vê. Eu sempre tive uma mãe com dificuldade para caminhar, não querendo fazer exercício físico e eu, com a dança, pude ajudar ela a sair disso, sair do sofá, enfrentar a depressão dela, enfrentar as dificuldades que ela teve de saúde e começar a dançar. E para mim está sendo muito bom, porque ajudar é bom, quando é a nossa mãe, daí é especial. O mercado de trabalho, o esquema de aposentadoria, foi montado para a época em que nós vivíamos 60 anos e as pessoas se aposentavam com 45, 50. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, se projetando a 80, 90 anos, o sistema continua sendo de 45, 50, 55 anos. Então, nós temos mais 35 anos de vida depois da aposentadoria. Isso é toda uma vida de trabalho, que também foi de 35 anos. Então, o tema da aposentadoria muda totalmente de figura nesse momento.
E para falar sobre esse novo momento de aposentadoria, da nova visão de como nós vamos envelhecer, nós trouxemos aqui o psicanalista Dalmio Moraes. Dalmio, como é que fica esse novo momento dessa expectativa de vida toda em relação ao que era? Pois esse é o prêmio que todas as pessoas sempre buscaram ao longo da vida. Nós precisamos, José Irineu, deixar bem claro para os telespectadores que esse incremento na longevidade, ele é de tem dois aspectos, o aumento vegetativo e o aumento criativo ou produtivo. Então, nós estamos vivendo, nesse momento, três comunidades de pessoas em relação à aposentadoria. As pessoas que foram habituadas a ver no trabalho apenas uma função de vida. Então, essas pessoas, quando se aposentam, elas não sabem o que fazer com o seu tempo livre. E a proposta da nossa reflexão hoje é que as pessoas, então, busquem formas de reavaliar a longevidade criativa na sua vida, porque isso aí é a maior garantia de uma longevidade saudável e de uma reorganização desse tempo livre. Então, o ócio criativo em relação ao ócio tido, inclusive, segundo alguns princípios religiosos, como um pecado se eu não estiver trabalhando. Então, esse conflito para os mais antigos precisa ser revisto. Já as pessoas que ainda estão atuando, e elas devem, então, começar a planejar esse tempo livre, esse tempo em que elas vão poder se dedicar a novas atividades de uma forma prazerosa. E as pessoas que estão chegando agora ao mercado de trabalho, os mais jovens, que é a idade, a época adequada para a preparação para usufruir esse tempo disponível. Então, os que já estão aposentados é os que mais necessitam rever os conceitos, inclusive de ordem moral, de ordem ética, de ordem psicológica. E os que estão próximos da aposentadoria de uma forma muito mais dinâmica, já não sofreram tanto o impacto do velho chavão teológico, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. E os que estão entrando agora no mercado de trabalho com as experiências das decepções, das frustrações, porque muitas vezes as pessoas não se prepararam, inclusive financeiramente, para esse momento, fazer o seu planejamento mais pleno. Uma coisa que está me chamando a atenção, que tem em comum em todos esses três grupos, é a falta do prazer, né? Sim. Então, as pessoas estão entrando no mercado de trabalho por uma necessidade e não por prazer. Muitas estão executando tarefas e tendo trabalho sem prazer, como para ganhar o pão com o suor do teu rosto, como tu falaste. E aqueles que estão aposentados estão naquela situação de também nem tiveram prazer durante sua vida, nem sabem trabalhar com isso. E é um momento que eles deveriam trabalhar com prazer. Eu digo para os meus pacientes, olha, você se aposentou, você vai se aposentar, o lado financeiro, teoricamente, já foi resolvido, agora é um novo momento em que não é a questão financeira principal, e sim a questão de prazer, o sensual que a gente chama, né? Dos sentidos, né? De fazer a coisa que lhe dê prazer. Isso está ausente nisso, né? Como eu falei, isso é uma cultura que precisa ser revista. Nós vivemos, eu também coloco sempre para os meus pacientes, dentro de um triângulo dos 3 verbos de comunicação que nós mais utilizamos. O ter, o ser e o estar. O ter tem a ver com o prover sustento, com o prover segurança financeira, segurança material, a residência, o veículo, a poupança, o uso da autoridade com suavidade, porque o uso da autoridade com agressividade, com muita agressividade, é o que vai gerar essa longevidade doentia, inclusive patológica. Já o ser é
o que tem a ver com os aspectos libidinais da vida. Veja, José Irineu, quando a gente fala em aspecto libidinal, todo mundo já pensa em apenas sexualidade, ato sexual. Não, o aspecto libidinal é tudo aquilo que nos dá prazer de existir. E ímpeto de fazer as coisas também, né? Exato, e isso é o que mais foi negado, principalmente para essa geração que já está aposentada neste momento. Então, há um grande desequilíbrio entre o ter e o ser, para a maioria, principalmente dos homens, extremamente focados no ter, o que preserva um pouco as mulheres e oportuniza elas um pouco mais de prazer existencial, porque é da essência do feminino. Até pelo cuidado com os filhos, afeto, abre esse aspecto. Exatamente. Entendi. Então, o homem precisa se tornar mais lúdico, brincar mais com a sua vida, não ver nisso um medo de ser criticado, né? Porque, então agora virou um vagabundo, agora não faz mais nada. Então, nós temos, devido a uma cultura de que o prazer de viver é só depois da morte, isso aí precisa ser revisto absolutamente, porque com isso nós evitaremos muito sofrimento para esse período extraordinário conquistado pelas pessoas. Sim. Porque o direito ao jubilamento, inclusive, quando se fala em aposentadoria, só se pensa negativo, e o jubilamento é a expressão adequada, porque é a que os espanhóis utilizam. O jubilamento vem de júbilo, vem de alegria. E esse período pós-laboral, conquistado com direito inalienável, ele vem sendo distorcido por princípios filosóficos, teológicos, sociológicos. Então, associado com punição e morte, né? E não com um período de vitalidade. E com direito à manutenção da vida. Porque o estar dentro, para completar esse triângulo que eu estava falando, é o cenário onde a vida das pessoas acontece. Então, eu gostaria que as pessoas refletissem, que nos estão assistindo nesse momento, como ela está equilibrando esse triângulo. Que tipo de atenção dá para o seu ter, obtenção das coisas materiais? Que tipo de atenção ela dá para o seu ser, as coisas afetivas, a amorosidade, a espiritualidade, a alegria de viver? E isso aparece no cenário, em casa, na rua, nos grupos, onde essas pessoas passam a frequentar. Ok. Depois do intervalo, nós voltamos com o Viva Bem. É só um instante. Hoje a dica de receita do Viva Bem é o suco verde, que está super em alta e muitas pessoas estão experimentando essa receita. O Dr. José Irineu já está ali preparando o suco. Doutor, esse suco é bom mesmo? Realmente o suco verde é excelente. Eu, pelo menos, começo o meu dia com suco verde. Ele é um rotorrooter, desculpe a brincadeira, um rotorrooter para o sangue e para os intestinos. Como é que nós vamos fazer o suco verde básico? Nós vamos usar as folhas de couve. A couve tem clorofila e tem ferro. A clorofila é um alcalinizante e um limpador. Você não usa cloro para limpar as coisas? Então, esse é o cloro do nosso organismo, a clorofila. Nós vamos fazer a dose para uma pessoa. Para uma pessoa, 3 ou 4 folhas de couve. Nós vamos usar também a cenoura. A cenoura, todo o elemento amarelo tem beta-caroteno, vitamina A, que é fundamental para os olhos e para o cérebro. A vitamina A protege a membrana dos neurônios e as membranas de todas as células. É um poderoso antioxidante. Nós vamos usar também o quê? Maçã. A maçã, além de envenenar a Branca de Neve, na verdade ela serve para a pectina, que é uma fibra solúvel que tem dentro dela, que é extremamente saudável para o intestino. Faz uma limpeza intestinal muito grande, tá? E ajuda a baixar as gorduras ruins, tá? O colesterol ruim. E o quarto elemento que nós vamos usar é a lima. A lima eu gosto de usar pelo sabor suave que ela tem e de adocicar mais ainda a nossa receita. E ela tem vitamina C e tem potássio. O potássio é fundamental para baixar a pressão, para relaxar um pouco os vasos e alcalinizar o sangue. Todo o sangue, quando está alcalino, ele é corrosivo, como qualquer ácido. Então, alcalinizar o sangue com a couve e com o potássio da lima é fundamental. Vamos então partir para a nossa aventura. Eu vou usar centrífuga, tá? Você pode fazer isso
no seu liquidificador. No liquidificador, você bota, eu aconselho a botar primeiro a couve, que tem fibra insolúvel, com um copo d'água. Então você pega a couve, um copo d'água, bota no liquidificador, bate bastante para tirar toda a clorofila e depois que bateu bastante, você coa. Alguns pacientes gostam de usar com a fibra, mas muitos não se sentem bem com a fibra insolúvel. Então a maneira é essa. Aí depois sim, aí você tem que abrir a maçã, tirar a semente, e a lima, tirar a semente e bater no liquidificador. Pode coar ou não, depende da sua necessidade de fibra. Se você tem o intestino preso, use mais fibras. Tá? Senão, não há necessidade. Vamos então começar. É um pouco barulhenta essa nossa receita, vamos ver se a gente consegue trabalhar. Primeiro, na centrífuga fica muito mais simples, né? Coloca vai saindo aqui, ó. E tá feito. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é a fonte da juventude. A fonte jorra e a fonte da juventude é isso aqui. Você começa o seu dia com isso, você vai tendo um suco maravilhoso para colocar, porque você vai estar limpando o seu sangue, limpando o seu intestino antes de começar o seu dia. Isso é um tonificante de primeira linha. Então você vê aqui, ó, olha que coisa mais bonita. Eu acho isso uma lindeza. Então você tem o suco verde, que é excelente para o seu anti-envelhecimento real e para a sua saúde e a sua fluidez. Não esqueça, cuidar da saúde é um prazer. Nesta nova visão da aposentadoria, já que nós temos um longo tempo, qual é a postura, quais são os investimentos, Dr. Dalmio Moraes, que nós temos que fazer para que isso seja realmente produtivo e seja saudável? Bem, o primeiro investimento para alguns vai ter que fazer um rearranjo, que é a preparação para a aposentadoria, preparação financeira, preparação espiritual, preparação afetiva, né? Então, se não aconteceu esta preparação, ainda está em tempo, porque o principal fator que a pessoa tem que considerar é olhar a partir de agora o trabalho não como castigo, olhar o trabalho como produtividade, como se sentir útil para si, para sua família e para esse futuro, então, eu mereço, que é uma lei que a gente não usa muito, a lei do merecimento, é sempre eu não mereço. Depois, investir em lazer, que é um fator muito deixado de lado. Freud nos dizia, a gente oscila entre o princípio do dever e o princípio do prazer. Então, o prazer deve estar junto com o dever na fase pré-aposentadoria. Para treinar. Exato, na fase pós-aposentadoria, se predominar o prazer, nós vamos estar eliminando toda uma carga de estresse, de toxinas, de dores, de sofrimento, e em vez de termos uma farmácia medicamentosa em casa, nós vamos ter dieta saudável, nós vamos ter relacionamentos saudáveis. Nesta fase pós-trabalho, as pessoas, tanto homens como mulheres, vão estar numa dessas condições, ou solteiros, ou viúvos, ou recasados. Então, havia um fechamento, inclusive, para o prazer existencial, sobretudo para as mulheres. Então, agora, na chamada terceira idade, não é uma expressão muito adequada, mas vamos maturidade ficar no que nós popular, falamos aqui, né? Mas o amor na maturidade ele não deixa de existir, inclusive ele traz todas as experiências do já vivido para que, então, essas pessoas se sintam bem, então praticar atividade física, fazer parte de uma convivência social, viagens, divertimento, curtir a observação
da continuidade da família, as reuniões com a família, a interação com netos, os mais abençoados com bisnetos, porque aqueles que vão ultrapassar os 80 anos já verão a segunda, terceira geração, mas não descuidar de si, não viver em função de terceiros. Eu tenho sempre uma ideia, na minha visão, de que as pessoas depois que se aposentam ou se jubilam, vamos usar esse melhor fator, muitas poderiam buscar buscar o seu sonho anterior. Pode ser em forma de profissão ou não. Buscar assim, o meu sonho de criança era ser pianista. Volte a aprender piano. O meu sonho era ser construtor. Vá aprender. Ou seja, voltar para a universidade, você não tem um objetivo profissional como a primeira profissão, mas sim um objetivo de realizar um sonho que não está vinculado a essa condenação, né? Sim, você vê que sempre esse tema do prazer e da condenação estão sempre presentes, né? Em todos os momentos da vida. Exato. Então, eu acho que o momento da jubilação, do jubilamento, é o momento de se livrar das condenações e passar na busca do prazer. Muitos pensam, vou ficar tirado na praia o dia inteiro. Vai passar 6 meses, vai estar cansado e entediado. Porque, na verdade, existe nós temos que criar, né? Então, buscar atividades que possam fazer isso. Sim, e tanto fazer isso aí que tu colocaste, se chama ginástica cerebral, não deixar de manter ativo o cérebro, porque nós somos formas, pensamentos em ação, o corpo físico é para levar as nossas ideias, fazer elas acontecerem na vida. Então, fazer a faculdade dos sonhos, fazer a ocupação dos sonhos e manter, sobretudo, a alegria existencial, porque havia um decreto perverso, agora já está felizmente modificado, porque se via a pessoa que se jubilava como aposentado, ou seja, uma pessoa descartada para o mercado. Coloca na garagem e descartada para novos investimentos. Felizmente, há uma revolução em andamento, então a gente sair da longevidade passiva e ir para a longevidade ativa. Então, quem se jubila vai se rejubilar a partir de agora. Quem não se jubila vai fechar o seu mundo, porque muitas pessoas usavam o trabalho como uma zona de refúgio. Tanto que surgiu o conceito americano de workaholic, as pessoas que só viviam no trabalho. Por quê? Porque não tinha como ter prazer na vida. Então, isso tudo está sendo revisado e as pessoas precisam ver como eu estou lidando com o meu tempo livre. E, de novo, citando Freud, porque é importantíssimo para nós, ele diz, na vida nós fazemos tudo buscando o amor e evitando a dor. Então, as pessoas que entram na idade do condor, né, que depois dos 60 anos estão com doenças, estão com sofrimentos, isso é um grande feedback para que essa pessoa reveja os seus conceitos, porque ela não se preparou para o direito de estar feliz. A física quântica mostra que o observador, que no nosso caso é o nosso pensamento, faz a precipitação da partícula onda, ou seja, a materialização depende do observador. Então, como você observa a sua vida, vai materializar e fazer o seu corpo. Isso não é imediatamente, mas no longo, com o fator tempo, isso pode gerar saúde ou doença. Então, a maioria das pessoas que estão trabalhando na fuga da dor, estão, na verdade, criando a sua doença futura. Por isso que nós temos, de novo, voltando, né? A busca do prazer. De novo, não é o prazer fútil, né? Porque uma coisa é o prazer fútil, vou beber cerveja. Não, é a busca do prazer real. Eu criei alguma coisa, eu fiz alguma coisa, eu toquei o meu piano, eu dancei, como foi o exemplo da Toffoli, ou seja, esse que é o verdadeiro caminho. Isso vai ser fundamental, junto com o estilo de vida, para fazer a longevidade saudável. Inclusive, tu permite colocar para o espectador, Zé, o seguinte, muitas pessoas que não se prepararam, como é que elas vão organizar uma estratégia, um planejamento para viver bem a partir de então? Como se livrar dos mandatos antigos, que se eu não estiver trabalhando, então eu vou ser mal visto pela sociedade. Então, é uma grande oportunidade para a maioria das pessoas fazerem
uma terapia de apoio, rever esses conceitos, revogar essas antigas legitimidades e se abrirem para esse prazer existencial, porque inclusive prepara um outro momento, o grande finale da vida, que é um morrer saudável, né? E todos nós um dia vamos chegar lá. Então, que essa longevidade pós-trabalho seja o mais prazerosa possível e cada um agora vai fazer a sua reflexão, como está se preparando e como está vivendo esse momento. Obrigado, doutor Dálmio. Então, nós vimos que ser divertido o que você faz, ter prazer, com investimento de prazer no que você faz hoje, é a grande preparação para a segunda fase, que é depois que você terminou de trabalho, que é o nosso tema de hoje. E depois que você terminou, você está livre, leve e solto para colocar todo o prazer que você tem naquilo que você faz. Faça com prazer, que isso é a melhor forma de se realmente jubilar e se rejubilar, como disse o Dálmio. Nós agradecemos e até a próxima semana.